Bom dia mais uma vez, irmãos. Nós vamos continuar, amém, a palavra do Senhor. A gente vai começar os nossos estudos pelas cartas de Apocalipse, onde o Senhor enviou 7 cartas às igrejas que estavam na Ásia. Como nós vimos, a linha do tempo, onde nós estamos, sabendo onde nós estamos, que nós já estamos lá nos dedos das estátuas, né, se formando os 10 reinos para se levantar o chifre pequeno, que intitulado o anticristo, né, o homem Belial, o homem iníquo. Se nós já sabemos que nós já estamos lá, muito perto de acontecer, de todas essas de todos esses eventos acontecerem sobre a Terra, nós precisamos saber também nos identificar em que igreja nós estamos fazendo parte, né? Qual igreja, qual dessas igrejas, né, que o Senhor envia essas cartas para repreensão, exortação ao arrependimento e também aquelas que estão fazendo o que é bom, o que é reto, guardando a sua fé, a palavra do Senhor, a perseverar, né, para que venhamos ter como nosso galardão a nossa coroa diante do Senhor, né? A nossa redenção. Então, para que nós venhamos saber onde nós estamos, qual dessas se identifica conosco, para que a gente venha trabalhar a palavra do Senhor na nossa vida, para que a gente venha trabalhar para que estejamos aptos, idôneos, amém, irmãos? Então a gente vai começar pelas cartas, para que a gente venha saber qual dessas igrejas estamos nos identificando. Então, hoje, a gente vai apenas ver os nomes dos lugares, né? Para quem foi que o Senhor mandou as cartas. Que fala assim, dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, que foi o apóstolo do Senhor, que ficou vivo depois de todos os apóstolos, né, que deram a vida por Cristo Jesus. Esse João foi um dos que andou com Cristo. Então se a gente tem como palavra fiel a Bíblia, meus irmãos, se a gente acredita em toda essa palavra que foi divina, inspirada por Deus, que verdadeiramente este apóstolo viveu isso, se nós cremos, então a gente vai crer no que o Senhor mandou que João escrevesse e para quem ele escreveu, amém? Então, este apóstolo João foi um dos que andou com Cristo e foi o que viveu e morreu na sua ditosa velhice, mas não em meio ele não morreu, irmãos, não viveu os seus últimos anos, né, em uma casa muito bem amparada, muito pelo contrário. Então, ele vai dizer onde ele estava, amém? João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João em Patmos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição
e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Amém, irmãos? A gente vai ficar aqui só com os nomes dos lugares que estavam na Ásia que falavam de Cristo. Irmãos, o que a gente vê aqui, Jesus, o próprio Jesus, levou em espírito, arrebatou o João, né, que estava ilhado na ilha de Patmos. Ele estava preso por amor à palavra do Senhor, por amor a Cristo, esperando Cristo com paciência, né? Desde que Jesus ascendeu aos céus, os seus discípulos já o esperavam, porque ele deu essa promessa, que da mesma forma como me viste subir ao céu, eu virei buscá-los para mim mesmo. Não é isso? Então ele mandou guardar a sua palavra, que aqueles que fossem viver até morrerem de morte morrida, né? Como é que a gente pode dizer? Como João. João, dos seus discípulos, foi o único que ficou vivo, até a sua morte de velhice. Todos os outros deram a sua vida por amor a Cristo. Todos os outros morreram de alguma forma como mártires por amor a Cristo e todos estavam esperando a vinda do Senhor. Então, essa palavra, aqui João já estava velho, mas não foi tanto tempo depois, né, do Senhor ascender ao céu. E o Senhor enviou esta palavra às 7 igrejas que estavam na Ásia. Que os nomes desses lugares foram esses que nós lemos aqui, né? O Senhor, ele não mandou para nenhuma igreja que tenha nome, intitulado algum nome. Por exemplo, irmãos, o que eu quero dizer aqui com esta palavra é que a gente vai tirar a mentira que Satanás coloca, dizendo que o Senhor nosso Deus, que o Senhor nosso Jesus deixou alguma igreja já pronta, deixou alguma igreja por nome. Por exemplo, o catolicismo. Lembra que nós falamos, que nós mostramos o desenho, que quando o Senhor Jesus veio, já era o tempo de Roma? Pois é, ainda era o tempo de Roma, no tempo que João foi arrebatado, né, em espírito para ver e ouvir todas as coisas que está no livro de Apocalipse, que é chamado livro da revelação. Mas antes dele ver e ouvir, o Senhor mandou exortações a essas igrejas que estavam aqui. Então, o que é igreja, irmão? Nós somos a igreja. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos falando de Cristo, falando do amor de Cristo, ensinando uns aos outros a guardar a sua palavra, a sua fé, isso é chamado de igreja. Então, aqui nesses lugares aqui que nós vemos por nomes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes e Filadélfia e Laodiceia, eram lugares que estavam reunidos, igrejas, pessoas falando do nome de Cristo. E quem estava governando ainda nesse tempo que João ainda estava vivo era Roma, né? Então aí entra que o Senhor não deixou igreja católica, assim como até mesmo nomes, igrejas evangélicas, nenhuma. O Senhor deixou pessoas que falem do nome de Cristo. Inclusive, Roma perseguia os cristãos, junto com os judeus, falsos judeus, né? Judeus que não criam no Senhor Jesus, se uniam, né, para perseguir a igreja verdadeira de Cristo,
que João, quem crê na sua palavra e crê que João era um dos discípulos, apóstolo do Senhor, que andava com o Senhor, que recebeu esta visão, se você crê nesta verdade, então você crê que João era uma igreja do Senhor, que estava enviando a pessoas que falavam de Cristo. Então, não enviou para católico, não enviou para nenhuma outra. Hoje nós temos muitos nomes, ainda que falem de Cristo, né? Como a Assembleia de Deus, como a Universal, como, enfim, são vários outros nomes que estão ali aglomerados falando de Cristo. Por quê? Porque se denominam, né, cristãos. Nós somos cristãos que falamos de Cristo. Eu sou uma igreja do Senhor. Então aqui nós estamos mostrando que o Senhor mandou para 7 igrejas na Ásia, pequenos grupos que estavam falando de Cristo. E aqui a gente vê, não tem igreja católica. Então quebra esse estigma, quebra dizendo que a Igreja Católica, Apostólica Romana, foi uma igreja que existia antes de Cristo, que foi deixada por Deus. Já existia verdadeiramente, já estavam existindo o Império Romano, não é isso? E ela veio, mas não que ela tenha sido deixada por Cristo Jesus. Isso não. Então, a igreja que o Senhor deixou aqui na terra foi a sua palavra. Foi as suas bem-aventuranças. Todo aquele que fala dele, de Cristo, é uma igreja. Aquele que guarda a sua fé nele é uma igreja. E quando nós estamos juntos em um determinado lugar, que hoje nós temos, né, como algumas casas de oração, casas mesmo que se diz igrejas, né, com o nome ali, ok, foi colocado o nome ali, mas está falando de Cristo? Então é uma igreja de Cristo. Então, a gente apenas está começando, a gente está entrando no assunto, nessa introdução, amém? Para a gente vir conhecer cada uma dessas igrejas que o Senhor mandou, a sua exortação, a sua palavra de perseverança, de fidelidade, para guardar o que tens, para que ninguém roube, amém? Mas antes da gente entrar, para que a gente venha se identificar com alguma igreja dessa, para continuarmos aguardando, nós estamos quebrando este paradigma de dizer que o Senhor deixou tal igreja e não é verdade. Muito pelo contrário, ele vai, na verdade, ele vai acusá-la, né? Ele está acusando todas essas que perseguem a Cristo Jesus e a sua palavra a se arrependerem, porque se não se arrepender, o seu juízo virá. Amém, meus amados? Então, mais uma vez, nós agradecemos a sua palavra, para que o seu entendimento, para que a gente continue conhecendo verdadeiramente o Senhor, a Cristo Jesus. Amém? Então, vamos agradecer mais uma vez a sua palavra e o seu entendimento, que o Senhor venha se fazer presente em cada vida, em cada coração, amém? Senhor, meu Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que tu venha se revelar em cada coração, para o que a tua palavra foi enviada do céu, para cada coração, que ela dê fruto e volte para ti, Senhor, fazendo a obra que ela foi enviada. No nome santo de Jesus, eu estou aqui apenas como um canal, Senhor, que tu estás usando para a tua obra, para a tua glória, para o teu louvor. Este canal, Noiva de Cristo, tem como por objetivo, Senhor, nos fortalecer, avisando e alertando a tua igreja dos perigos eminentes que virá sobre a terra, mas que o Senhor dará livramento e salvação na hora certa e não está longe, no nome santo de Jesus. Amém, meus amados? Shalom, fique na paz de Cristo Jesus.